Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tudo bem? Vocês estão tranquilos? Então tá bom. Pera aí, não vou nem apagar o vídeo, porque senão ficaram 2 vídeos. Só vou pegar uma aguinha pra mim, pera aí, 30 segundos. Pronto. Não deu nem 30 segundos. Bem, vamos lá. Essa aula de hoje é a aula referente ao dia 29 de abril, tá? Lembrando aos senhores que no dia 6, que será a próxima quarta-feira, nós teremos a nossa avaliação. Farei a avaliação, como eu já havia dito já, ou se eu não falei, falo agora, através da plataforma do Microsoft Teams, que é uma plataforma que está disponível ou disponibilizada pela universidade, uma plataforma que eu achei fantástica, na qual já vem o número de alunos, tudo bonitinho, tranquilo. Os senhores entrarão, responderão as questões, né? Questões de múltipla escolha, questões dissertativas, dá para os senhores escreverem tranquilos. E, sendo assim, o que eu recomendo aos senhores? Que façam façam nada. Que vocês vão receber, já bolei o texto já, tudo bonitinho, certinho. Por essa plataforma, desculpa, talvez para a maioria dos senhores, esmagadora maioria, né? Então eu abro lá, vamos supor, dia 6, 8 horas da manhã, eu vou abrir a plataforma e 11 horas, está fechada, 11h10, né? 11h10 está fechada a plataforma, né? Quem não respondeu até lá, né, ficará com falta, ok? Lembrando aos senhores que alguns problemas eu percebi, aliás, um problema só, né? Pessoas que visualizam, eu tenho como saber se a pessoa visualizou ou não a plataforma, tá? Então, é feito aí um controle de falta, né? A própria plataforma já nos dá isso, tá bom? E lembrando que daí, 6 de maio, eu tenho até 9 de maio para lançar a nota, tá? Será lançada. Os trabalhos eu irei considerar, tá? Quem fez, eu vou atribuir aí uma nota, né? Uma nota aí, não vai ser, não sei quanto ainda, mas o que eu quero é que vocês tenham feito. Eu tenho também esse controle através do Google Docs, também ele me dá também as pessoas que estão fazendo as minhas perguntinhas, tal. E lembrando que, claro, não me custa nada, até porque a lembrança que eu tenho dessa sala é uma lembrança boa, né? Até agora estou muito contente com das aulas estarem disponíveis para vocês. Enfim, os trabalhos estão sendo feitos na sua maioria. Então, tá tudo tranquilo. Time que tá ganhando a gente não mexe e também não atrapalha, tá? Então, estudem pela importância da matéria. Vocês vão ver que nada além daquilo do que nós conversamos em sala de aula virtual, tá? Então, é isso aí. Por favor, então, mas eu vou mandar um e-mail através do representante Felipe aí, Felipe e Heloísa, os dois estão revezando aí, estão me ajudando. Então eu vou mandar um e-mail contendo todas as informações, tá? Do como vai ser, o horário, mais ou menos o resumo do que eu falei agora, tá bom? E com isso, né, teremos duas avaliações normal, como nós sempre fizemos aí com essa turma,
apesar que é a primeira vez que eu estou tendo aula com vocês, mas nas turmas anteriores, entregava 2 provas, o pessoal fazia constitucional e fazia penal, tá ok? No segundo módulo, detalhe, no e-mail também eu vou... Constitucional, gente, eu já falei, não tem como eu melhorar para vocês não, viu? É toda a matéria, sem choro e nem vela, tá? Não tenho que eu poder melhorar. Penal não. Penal eu vou reciclar alguns artigos. Vou falar, ó, os artigos são esse e esse, né? De tanto a tanto, tanto a tanto. O que não tiver lá não vai cair. Então não serão todos os artigos. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Eu queria só fazer uma colocação para vocês da seguinte forma. Estamos falando de controle de constitucionalidade, o direto, feito através do Supremo Tribunal Federal, tranquilos. Na aula passada, nós vimos a natureza do objeto. Qual que é a natureza do objeto do controle de constitucionalidade direto ou abstrato? Está lá no artigo 102, inciso 1. E segundo a jurisprudência do Supremo, são 3 requisitos básicos para que nós tenhamos um enfrentamento de lei ou ato normativo para serem admitidos em ADI e ADC. Primeiro, geral, que a lei ou ato normativo seja geral. Segundo, abstrato. Terceiro, que tenha uma violação direta à Constituição Federal. Tá ok? Falei da controvérsia, que deve ser suscitada de forma abstrata, porque a lei tem essa característica da generalidade e abstração, certo? Ponto número 1, natureza do objeto, já vimos. Ponto número 2. Tá. Vai ser o aspecto temporal. Nossa próxima. Eu me lembro que eu parei aqui, ó, tá marcado. Parei aqui, aula do dia 22. Olha só. Quais são os atos que não estão sujeitos ao controle de constitucionalidade em sede de ADI, e em sede de ADC? Falei que eram, primeiro, tá anotado aí para vocês na aula passada, atos tipicamente regulamentares, depois normas constitucionais originárias e depois leis revogadas ou que já exauriram toda a sua eficácia. Parei aí e falei, continuo aqui. Vamos lá. Atos tipicamente regulamentares. Bem, vamos partir de um pressuposto assim, ó. Imagine que uma lei seja regulamentada, por um decreto. A lei, sem sombra de dúvida, óbvio, ela pode ser objeto de ADI e ADC. Certo? Por quê? Porque a própria lei estaria tendo uma ofensa direta, frontal à Constituição Federal. Tá, muito bem. Até aí, beleza. E aí, professor? Vamos supor, então, e aqui eu dou um exemplo para vocês, me permitam ler, para eu poder explicar para vocês. Vamos lá. Por isso, o decreto não pode ser objeto de ADI ou ADC. Numa outra situação, temos uma regulamentação direta da Constituição Federal, feita por um decreto do Presidente da República, sem lei anterior. Aí, nesse caso, ela pode sofrer ADI ou ADC, porque viola diretamente a Constituição Federal. Então, eu não posso ter um decreto. Olha lá, imaginemos que uma lei seja regulamentada por um decreto. A lei, sem sombra de dúvida, pode ser objeto de ADI e ADC, porque seria uma violação direta à Constituição Federal. Mas se o decreto violar a Constituição Federal, teremos uma violação indireta do decreto, tá? Então, os atos tipicamente regulamentares, na verdade, eles ofendem a lei, tá? Então eles têm que ofender a lei, se seguir uma hierarquia, não pode ir direto para o decreto por si só, ele tem que ferir a lei.
Tá ok? A não ser que seja um decreto do presidente da República, por exemplo, que viole diretamente a Constituição Federal. Tá bom? Muito bom. Uma perguntinha. Quando o ato normativo exorbita a regulamentação legal, ele pode ser objeto de ADI e ADC? Mesma coisa. Se existe uma lei e a violação foi indireta, não pode ser objeto de ADI, tá? Não pode ser objeto de ADI. Tá ok? Então, primeiro ponto, atos tipicamente regulamentares, eles não são objetos de ADI e ADC, porém, o que eles afrontam é a própria lei e não a Constituição Federal. Tá? Ah, professor, mas via reflexa? Não, via reflexa não. Se não existe uma lei, ou a lei ainda ele ofende a própria lei que o criou, aí nós teremos o quê? Uma afronta indireta, o que não é passível de ser feito através de controle de constitucionalidade direto. Muito bom. Normas constitucionais originárias. Bem, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que não pode ser objeto de controle de constitucionalidade normas constitucionais originárias, que são aquelas que nascem com a Constituição Federal. Vocês viram isso lá em poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Originário é o que cria a Constituição Federal, as normas constitucionais, e o derivado são as suas emendas. As emendas, sim, podem ser objetos de controle de constitucionalidade. Ok? Muito bem. E o terceiro ponto. Leis revogadas ou que exauriram sua eficácia não podem ser objetos de controle de constitucionalidade. Até porque, qual seria o fundamento? Uma lei já revogada ou que já foi exaurida sua eficácia, daqui a pouco eu falo sobre isso, ela não ofende o princípio da unidade e nem o princípio da supremacia da Constituição Federal. Tá? Então, são leis que não produzem mais efeitos dentro do ordenamento jurídico. Tá? Então, essas leis, elas não ofendem, né, não ofendem nenhum dispositivo da Constituição Federal. Isso é meio que óbvio. Ou que exauriram a sua eficácia. Leis temporárias, ou também chamada as leis excepcionais. Certo? Elas não ofendem, não são objeto de controle. Quer ver? Vamos dar um exemplo agora, infelizmente atual. Vamos supor que tem uma lei temporária ou excepcional, e aí vocês viram isso com certeza, ou no processo de formação das leis, em poder legislativo dentro da matéria de direito constitucional, ou viram através do artigo 3º da lei, do artigo 3º do Código Penal, que trata da legislação excepcional ou temporária. Então vamos supor que venha uma lei e diga que de 1º de maio, desculpa gente, dei plantão hoje o dia inteiro, foi meio cansativo, uma lei que vem e diga o seguinte: a partir de 1º de maio a 31 de dezembro, sair nas ruas é crime, sem a máscara, sem você poder ter os cuidados determinados pela Secretaria, pelo Ministério da Saúde, em conjunto com a OMS. Perfeito. A pena vai ser de X a Y, enfim. Temos uma lei nesse sentido. Chegou 31 de dezembro, acabou a lei. Eu posso enfrentar essa lei? Bem,
Para os casos seguintes, não, porque ela perdeu a sua eficácia. Tá? Perdeu a sua eficácia. Tá ok? É isso que eu precisava falar com vocês. Muito bom. Bem, o primeiro ponto que nós vimos foi a natureza do objeto. Então, o que é passível de controle. Tá? Agora nós vamos ver no que tange ao aspecto temporal. Ao aspecto temporal da lei, do controle de constitucionalidade. Vamos lá. Vamos relembrar aqui o seguinte. Que aspecto temporal é esse de controle? E aqui é uma questão muito interessante. Uma questão muito interessante. Que é a questão do parâmetro que nós vimos. Lembra? Qual é o nosso parâmetro? É a Constituição Federal. Perfeito. Mas vamos lá. Eu separei um exemplo aqui para vocês refletirem, tá? Para vocês refletirem. Vamos lá. Não passou nenhuma pergunta para pegar para vocês? Não, ainda não. Aliás, pegar minha canetinha. Minha canetinha vermelha aqui para anotar a pergunta para não esquecer para vocês. Vamos lá. Primeiro, pay attention. Imaginemos que uma lei foi feita em 2002, posterior à Constituição Federal, certo? Posterior à Constituição Federal. Essa lei, quando surgiu, era plenamente compatível com a Constituição Federal. Portanto, a norma parâmetro, a nossa Constituição Federal, a lei encontrava suporte de validade total. Ela foi criada depois da Constituição de 88 e, pelos seus fundamentos, ela encontrava suporte de validade. Legal. Entretanto, veio a Emenda Constitucional 45 de 2004, que introduziu o artigo 103A, que trata da súmula vinculante. Exemplo. Imaginemos que essa lei se torne incompatível com o novo parâmetro. A partir desse novo parâmetro, ela não encontra mais suporte de validade. Certo? Questão legal, né? Nesse caso, o objeto é anterior ao parâmetro. E assim, não poderá ser objeto de ADI e de ADC. Aliás, eu gostei dessa colocação. Vamos colocar aqui. Perguntinha para a aula do dia 29/4. Já está aqui já. Gostei dessa. Interessante. E agora, o que acontece? Pegaram? Ela tem... Em 2002 ela nasceu, a lei. Bateu o olho para a Constituição Federal, tranquila. Encontra-se suporte de validade. Vem uma emenda constitucional. E agora essa lei não é compatível com esse novo parâmetro. Eu falo isso porque eu não concordo, viu, gente? Tá? Não concordo. Mas tudo bem. Neste caso, o objeto é anterior ao parâmetro. E assim, não poderá ser objeto de ADI e ADC. Havendo, no caso... Fala-se aqui em não recepção. Então, vamos mudar o conceito, não. Vamos trabalhar com o conceito. Porque você aprendeu que recepção constitucional, o que seria? Justamente a possibilidade de você, de uma lei que anterior à Constituição Federal inteira. Interior inteira. Ela não encontra suporte de validade com a nova Carta Constitucional. Certo? Beleza. Havendo, no caso, uma não recepção da lei. Interessante. Estamos diante do quê?
não de controle de constitucionalidade por parte dessa lei, que não encontra mais o seu suporte de validade na Constituição Federal, por força de uma emenda. Tudo bem, eu estou lendo os pensamentos de vocês. Mas, professor, não é manifestação do poder constituinte? É. Agora vocês aprenderam que a recepção constitucional é feita através do poder constituinte originário e também do poder constituinte derivado, tá? Então, nesse caso, falamos em não recepção. Interessantíssimo. Tá bom? Vamos lá. Olha só que interessante, eu separei aqui para vocês, coloquei até aqui, ó. Perfeito. Me permitam. Hans Kelsen disse o seguinte: inconstitucionalidade há quando o poder público pratica uma conduta incompatível com a CF. No nosso exemplo acima, ele não fez nenhum ato incompatível com a CF, já que a lei era compatível com a Constituição Federal à época de sua elaboração. Não tem culpa se posteriormente o parâmetro foi modificado. Estou dando a justificativa para vocês que aceita. Particularmente, minha modesta opinião, eu entendo o seguinte, que não... Acho que poderia ser objeto de controle, né? Porque você... aí você vai falar, professor, o senhor está falando que a recepção, isso, só de normas constitucionais originárias. Entendeu? Só de normas constitucionais originárias. Mas, quem sou eu perto de Hans Kelsen? E o raciocínio dele realmente é difícil de bater, tá bom? Gostaria muito que vocês respondessem isso no questionário, tá bom? Então essa é a primeira pergunta, tá aí. Vamos lá, terceiro ponto. Terceiro ponto é o aspecto espacial, né? Como assim espacial? Vai para o espaço? Não. Que lei que eu posso controlar através de ADI e ADC? Lei municipal pode? Lei federal pode? Pode, né? Óbvio. Estadual pode? Pá, legal. É isso que nós vamos ver agora. O aspecto espacial. Então nós vamos retornar ao artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal. Você pode colocar assim, ó, desse jeito. Para a ADI, tracinho, lei ou ato normativo federal e estadual. Beleza. Para a ADI, lei ou ato normativo federal e estadual. Desculpa, ou estadual, né? Ou estadual. Ou estadual. Para a ADC, lei ou ato normativo federal. Opa! Pega aí. Ação declaratória de constitucionalidade somente lei ou ato normativo federal. Anota isso aí, tá bom? Ok, municipal, ADI não admite e ADC também não admite, por uma questão óbvia de tudo que já foi conversado aqui com vocês. Perfeito? Legalzinho? Vamos lá. Tem toda uma história. A ADC, ela foi criada com a emenda constitucional número 3/93. Ela não nasceu com a Constituição Federal. Ela foi criada através da emenda constitucional número 3/93. Se eu não me engano, foi emenda de revisão, tá? Porque eu lembro que na ADCT, nos atos das disposições constitucionais transitórias, tinha já a possibilidade que 5 anos depois ela seria emendada, né? Emendada. 88 mais 5 dá 93. É isso. Não sou muito... Eu acho que era essa aqui, tá? Acho. Eu vou pesquisar para vocês. Bem, ela não nasceu assim. Depois, então, o que acontece? Perdão. Me perdoe. Ela nasceu assim em 93. Em
2004, então 19 anos depois, é isso mesmo, gente? Se fosse 20 seria... Não, 21 anos depois, tá vendo como eu sou um analfabeto em exatas? 21 anos depois, veio a emenda constitucional 45 e alterou, inclusive até os legitimados para a propositura da ADC, colocando-os os mesmos legitimados da DI, que nós vimos lá do artigo 103, lembram? Para legitimados universais, pau. Os mesmos legitimados. Então, houve essa questão. Tá ok? Muito bom. Agora, nós vamos ver uma questão que eu acho interessantíssima. Pode até ser que eu peça para vocês responderem, até porque é muito fácil, né? Não quero dar problema para vocês, só quero que vocês assistam às aulas e vejam e respondam as perguntas, tá? Não é pergunta difícil que eu quero colocar para vocês. Inclusive até dou a pergunta, dou a resposta e peço a pergunta para que vocês, né, ou ouçam e digitem, enfim. Anota aí. Lei do Distrito Federal pode ser objeto de ADI? Lei do Distrito Federal pode ser objeto de ADI? Resposta. Vocês já viram na competência constitucional, creio eu não estou muito a par dos programas de direito constitucional 1, 2, né? Mas seguindo uma lógica, nós estamos no Poder Judiciário, vocês já viram o Poder Executivo, o Legislativo, o Executivo e agora está vendo o Judiciário. A competência constitucional, né, está lá nos artigos 24, 25, né, competência concorrente, né, competência privativa, competência exclusiva da União e tal, enfim. Nós estamos vendo aqui uma série de... Quando vocês estão vendo competência, chegou no Distrito Federal, vocês vão perceber que o Distrito Federal, ele é um ser meio esquisito. Por ele estar na capital, por ele ser a capital do Brasil, ele congrega dentro dele as suas funções municipais e estaduais. Tá? Então, quando o Distrito Federal estiver usando a sua competência estadual, pode. Vou dar um exemplo aqui agora, que aconteceu faz tempo, mas enfim, um exemplo legal. Quando ele estiver exercendo a sua competência municipal, aí o ato ou lei não pode ser objeto de controle através de ADI. Tá bom? Beleza? O exemplo que eu trouxe para vocês foi do deputado federal Cristóvão Buarque, do Distrito Federal. Ele, enquanto deputado federal, à época, propôs uma ADI para questionar a lei do Distrito Federal. Deixa eu até anotar aqui para vocês. Propôs uma ADI para questionar uma lei do Distrito Federal que previa isenções para impostos estaduais e municipais. O que o Supremo fez? No que pertine aos impostos estaduais, ele recebeu a ADI. Os impostos estaduais, ele não foram objetos da ADI. Ok? Muito legal isso aí. Eu diria 3 óculos sobre o Distrito Federal, mas é só você pensar. Quando for a competência, quando o Distrito Federal exercer a sua competência estadual, a lei ou ato normativo pode ser objeto de ADI. Tá bom? Se for estadual, não. Legal. Bem, com isso, nós fechamos essa parte. Eu vou frisar bem até onde eu dei para perguntar, né? Coisas sobre, por exemplo, Procurador-Geral da República, nós já vimos, tá? Mas eu vou tentar evitar. Então eu vou colocar até aqui matéria,
até aqui, matéria, até aqui, matéria para M1, de 6 de maio de 2020, tá bom? Então, é isso aí. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com Direito Penal. Abraço.